Walter, bom, depois desse elogio, o seu ego... Não, mas é justo. Mas eu queria fazer uma pergunta, queria te cutucar um pouquinho, Walter. Pelo seguinte, os patrocinadores, digamos, de transmissões esportivas na televisão também patrocinam os jornais, põem anúncios. Você não tem problemas com esses grandes patrocinadores? Eles são anunciantes também da mídia impressa. Eu queria que você contasse se sofre algum tipo de pressão desses grandes grupos que compram os direitos de transmissão e, eventualmente, poderiam participar como anunciantes. Nós temos uma constante tensão entre as posições que a gente defende e os interesses, e eu não diria que é só dos dirigentes, até mesmo da já citada aqui Rede Globo de televisão, que é objeto de críticas que são dirigidas a eles não fazerem o que se espera deles. São grandes profissionais, são jornalistas da melhor qualidade e que, como disse o Juca, abriram mão na área esportiva de fazer o bom jornalismo. E isso todo mundo percebe. Agora, na questão do relacionamento com os dirigentes, nós temos essa situação com a CBF, por exemplo, que é exemplar. Eu já disse aqui uma vez, tem 8 anos que a Nike, por exemplo, que é a patrocinadora da seleção brasileira, não coloca um anúncio. Esse fim de semana foi de novo, tinha anúncios em todos os jornais sobre a seleção brasileira. A Ambev anuncia conosco, a Itaú anuncia conosco. Tanto a Nike quanto a Vivo são proibidas de colocar publicidade no lance. Proibidas por quem? Pela CBF. Dito já, assumido pelas suas agências de publicidade, dizem que levam os planos, que são sempre cortados. Pergunta para os nossos executivos da área comercial quando é que a gente vai fazer as pazes para melhorar a vida deles, entendeu? Esse tipo de proibição, você que é advogada, você não acha que o Ministério Público devia entrar nisso? Você chegou no nome do Ministério Público, acho que talvez era o ator que estava um pouco faltando nessa discussão. Porque, pela lei do torcedor, a lei do torcedor teve muitos avanços, teve algumas questões polêmicas sobre escolha de juiz, etc., mas trouxe a possibilidade do Ministério Público investigar a gestão no futebol, investigar problemas de concorrência ou não concorrência, como no caso do Walter, e também de investigar a gestão, porque, afinal de contas, passou o futebol sem interesse coletivo. Claro. E é para mim, muito impressionante que um grupo tão aguerrido, que participa de tudo e qualquer coisa na vida brasileira, passa ao largo na questão do futebol. Porque os dirigentes, eles têm sempre uma discussão assim, não, a gente não pode ser transparente, porque eu tive que pagar esse jogador de tal maneira, mas eu juro que eu não botei nenhum dinheiro comigo, mas é que eu tive que fazer, porque aí eu por fora, tem sempre uma desculpa que é em nome do clube, eles estão sempre se dedicando ao clube. É óbvio que nós estamos falando de um tipo de dirigente que eu espero que cada vez esteja menos frequente no Brasil. Mas não tem essa tradição de prestar conta. E essa tradição de prestar conta não existe, já que a CBF está falando aqui, falta desde lá de cima. Desde lá de cima. Alguém já conhece em detalhes um orçamento da Confederação Brasileira de Futebol? Conhece em detalhes o orçamento da Federação Carioca ou Paulista de Futebol? Ou do Clube dos 13, ou o que seja? Você não conhece. Nem eles se dão o trabalho de divulgar. Todas as empresas, você recebe um relatório de atividade em casa, fazem questão de dizer, inclusive, aplicações sociais, ambientais, etc., junto com o seu relatório de atividade. No futebol, isso não existe. Você tem que ser muito interessado para procurar conseguir achar um balanço para um clube de futebol. Então, eu acho que você tem razão. O Ministério Público pode ser um ator. Agora, se ele entrar, também não sai mais, né? Pois é, mas isso é ótimo. É a questão, né? Entrou, também não sai mais. Agora, Juca, eu tenho muitas perguntas aqui dos telespectadores, mas uma perguntinha rápida, você como jornalista que dirigiu o Placar tanto tempo e está tão envolvido com a mídia, o torcedor, aquele que te ouve hoje na televisão, no rádio, aqui, ele quer discutir o que se passa no gramado, o desempenho, o técnico, o juiz roubou, não roubou. Será que ele está interessado em discutir a política do futebol? Eu acho que esse é o problema, porque se ele estiver interessado, os jornalistas vão cobrir isso também. E isso vai virar pelo menos uma página dos cadernos esportivos. Como é que você vê essa questão?
Olha, Diniz, eu não posso reclamar desse ponto de vista e quero lembrar, né, aduzindo ao que disse a Helena Landau, que isto tudo faz parte de tal maneira da vida nacional, que lembremos, o Fernando Sarney é vice-presidente da CBF. Fernando Sarney é vice-presidente da região norte da CBF. Não é da região nordeste do Maranhão, é da região norte do Amapá. Não é? Curiosamente. Mas eu quero lembrar que há uma pesquisa razoavelmente recente feita entre os leitores da Folha, em que se perguntava exatamente se a cobertura crítica e mais política do caderno de esportes da Folha agradava o seu leitor, e mais de 80% responderam que queriam que aprofundasse esta visão mais política. E, Alberto Diniz, eu tenho uma medição hoje possível, individualíssima, que é um blog que está no ar há 4 anos, no UOL, e que tem mais de 60 milhões de visitantes nesses 4 anos. Significa dizer, e é o meu blog, é do meu jeito, é com a minha cara, tratando dos assuntos que eu gosto e que eu dou prioridade. Ou seja, não te diria que é muito menos futebol dentro do campo e muito mais futebol fora, mas pelo menos é meio a meio. E parece que dá certo. Então, acho que a tua pergunta está respondida. E aí tem a ver, não com o otimismo, mas com o realismo que o Walter demonstrou, que a gente não deve esperar uma solução que venha do governo. A gente deve esperar uma solução que venha da pressão do torcedor, da dita sociedade civil. Lembra dela, que a gente falava tanto no tempo da ditadura? Então, essa sociedade civil vestida com a camisa do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio, do Cruzeiro, é essa sociedade civil que vai conseguir fazer essa mudança um dia. Tem aqui um comentário que veio pela internet, é um comentário, não é pergunta, do Carlinhos Balbino. A TV de cada estado, diz ele, devia passar jogos do seu estado e não dos outros. E o comentário de João, de Duas Barras, aqui no estado do Rio, faz uma pergunta para a TV pública, para a TV Brasil. Por que a TV pública não transmite futebol? Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso tema de hoje, que envolve paixão e grandes cifras. Estamos debatendo o futebol brasileiro. Não bastasse mudar o esquema de televisionamento dos jogos do Campeonato Argentino, a presidente Cristina Kirchner determinou que o governo auxilie os times que estão endividados. O dinheiro, claro, será dos cofres públicos. Quem explica, novamente, é Ariel Palácio. Grande parte dos clubes estava com os pagamentos dos salários atrasados. Os jogadores ameaçavam greves e, de quebra, os clubes deviam muito dinheiro para a AFA. Diante do impasse, a primeira alternativa há poucos meses foi pedir mais dinheiro para a TSC pela transmissão dos jogos, mas a empresa rejeitou o pedido categoricamente. O ex-presidente Néstor Kirchner viu que essa era uma oportunidade de ouro para conseguir mais popularidade com um golpe de efeito, tal como o futebol gratuito para os telespectadores. Gratuito é uma forma de dizer, pois o dinheiro dos contribuintes será desviado para o pagamento de US$ 1,5 bilhão até 2019 para a AFA. Mas, além disso, o governo já começou a destinar subsídios milionários aos clubes de futebol, em caráter de emergência, para impedir a bancarrota dos clubes. Os partidos da oposição criticaram a medida, acusando o governo de estar tomando uma medida altamente populista e que pretende aplicar uma política de pão e circo, isto é, subsídios para os desempregados em troca da prestação de serviço algum e a diversão, sem custo direto ao telespectador pela TV.